Boa noite, Isadora. Boa noite. Obrigado pela saudação. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite, doutoras, colegas da nossa disciplina de Direito Ambiental, do Centro Universitário Evangélica. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com as responsabilidades administrativas por dano ambiental. Tópico da aula: responsabilidade administrativa, responsabilidade civil e responsabilidade penal. Eu darei início hoje ao tópico responsabilidades. Responsabilidades por danos ambientais. Vamos trabalhar a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Deixa eu só admitir os colegas aqui que estão chegando. Boa noite, Liliane, que chegou agora. Quem mais está chegando? A colega Gisela. Vamos lá, pessoal. Como eu estava dizendo, tópicos, boa noite, obrigado. Agora eu comento aquela questão que você mandou lá no grupo, tá, Liliane? Como eu estava dizendo, o tópico da aula de hoje é responsabilidades. Porém, eu preciso lançar alguns recados. Primeiro, turma, não sei se vocês viram, mas eu falei na aula passada, quando eu fiz a devolutiva da prova, da primeira VA. As atividades foram prorrogadas até hoje, às 23 horas e 59 minutos. Então, se tem alguma atividade dos colegas que está pendente, os senhores, vocês poderão acessar essa atividade hoje e realizar ainda hoje, para todos os professores, tá bom? Todas as disciplinas. Das atividades da primeira prova que eu estou falando. Bom, passado esse recado, lá no ambiente virtual de aprendizagem, que é a nossa sala de aula virtual, está disponível material didático, que é a nossa apostila, tá certo? Lembrando que é fragmento do nosso livro, que é o Manual de Direito Ambiental. Bom, além do material didático, que está disponível, tem também disponível os slides, está disponível as referências. Também lancei atividade pré-aula. Doutoras, a atividade pré-aula, efetuar leitura da síntese de todo o conteúdo que será tratado, tá bom? Então, não vale nota. Agora, a atividade pós-aula síncrona, que ainda está oculta, que após a aula síncrona eu vou deixar visível, é um caso prático. Precisa resolver hoje? Olha a dúvida da Maísa. Precisa resolver hoje? Doutora, o caso prático envolve responsabilidade civil e administrativa. Se você quiser resolver, tudo bem. Se não, pode aguardar a próxima aula para que façamos a resolução deste caso. Não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Ultrapassada essa fase, comentei que as atividades foram prorrogadas até a data de hoje, 23 horas e 59 minutos. Então, se tem alguma atividade que você ainda não fez, entre no ambiente virtual e faça. Comentei que todo o conteúdo da aula de hoje já está disponível no ambiente virtual. E agora, vamos falar das responsabilidades por danos ambientais. Tópico da aula: responsabilidades por danos ambientais. Turma, eu vou trabalhar com vocês a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Trabalharei também a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Esta legislação é uma legislação penal especial, portanto, poderá ser cobrada tanto no caderno de direito ambiental, lá no concurso, bem como no caderno de direito penal. Então, esta legislação é muito relevante para o nosso estudo. Ainda estarei tratando do decreto, atenção, do decreto 6.514 de 2008, que regulamentou a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98. Tá bom? Então, vamos lá. Turma, em alguns momentos eu vou dividir a tela, mas é uma questão didática, só para vocês acompanharem o raciocínio, tá bom? Para ficar uma aula mais interessante, não apenas o professor falando o tempo todo. Olha só, pessoal, quando falamos de responsabilidades, cumpre salientar que eu vou tratar da responsabilidade por dano ambiental, tanto a administrativa quanto a civil e a penal. E dano, professor, conceitua dano. Olha o conceito de dano de forma breve. Nada mais é do que o prejuízo sofrido por alguém em consequência da violação de um direito. Tá bom, doutoras? Olha só, e quando falamos da responsabilidade, turma, responsabilidade administrativa por dano ambiental, ela será objetiva, regra geral. Responsabilidade civil por dano ambiental será objetiva, já estou adiantando. E a responsabilidade penal
subjetiva. Mas eu vou comentar esse assunto. Quando eu falo da responsabilidade objetiva, para quem está acompanhando aí no seu caderno ou por meio do seu computador, né? Abre a lei 6938 de 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, esta Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 81, lá no seu artigo 14, parágrafo 1º, trata da responsabilidade objetiva, tá bom? Olha o que diz o artigo 14, parágrafo 1º. Acompanhe comigo, turma. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado. Doutoras, lembrando que o poluidor é todo aquele, pessoa física ou pessoa jurídica, que gerou um dano contra o meio ambiente, que degradou o meio ambiente. Esse conceito legal também está no artigo 3º, lá da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o artigo 14, tá, que nós estamos comentando agora, no seu parágrafo 1º, ele diz o seguinte, reiterando, né, sem obstar as penalidades, a aplicação das penalidades que estão previstas lá no artigo 14, é o poluidor, lembrando, tanto pessoa física quanto jurídica, obrigado, turma, independentemente da existência de culpa. Portanto, estou tratando de responsabilidade objetiva. Por quê, professor? Porque pouco importa, a culpabilidade é irrelevante. Independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. A culpa, doutores, ela não é relevante, independentemente ou não da existência de culpa, eu sou obrigado a indenizar ou reparar os danos ambientais. Porém, esses danos têm que ser afetados por minha atividade. O nexo causal, ele é primordial. Já falei no início, inclusive, questão que cai em concurso. Tá bom, doutores? Todo mundo acompanhou? Tranquilo? Ah, Liliane, lembrando da notícia que você comentou, né? Você viu ontem mesmo no jornal, né? Haja vista que o ministro do Meio Ambiente, né, o Salles, com o CONAMA nas mãos, ele aprovou a extinção de regras que protegiam os manguezais, né? E você, excelente aluna, parabéns, já comentou. Nesse caso, professor, não seria uma violação ao retrocesso, ao princípio da vedação do retrocesso? Doutora, sem sombra de dúvida. Olha só, pessoal, as leis não podem ser menos protetivas. As leis ambientais têm que ser cada vez mais protetivas. Vocês perceberam? Eu fico muito feliz quando um colega, eu percebo que os colegas estão entendendo o que o professor está passando. Princípio da vedação do retrocesso. Liliane, ontem à noite mesmo, né, foi veiculado no Jornal Nacional, um partido, não me lembro qual, ingressou com uma ação popular, visando o quê, doutores? Olha, pelo amor de Deus. Pessoal, deixar de proteger os manguezais é constitucional? Obviamente que não, né, doutoras? Então, a sua observação foi bacana, né, doutora? Violou o princípio da vedação do retrocesso. Porém, a ação foi pautada, fundamentada, além desse princípio, no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E, obviamente, né, obviamente que a liminar foi concedida imediatamente para quê? Para que essas regras não deixem de ser aplicadas no que tange a proteção do meio ambiente. Pessoal, eu não sei o que acontece hoje. Olha só comentando rapidamente, hoje eu estava em discussão sobre questões de disciplinas, e o pessoal falando, né, comentando, doutores, a disciplina de direito ambiental, ela é primordial. Não é primordial apenas no curso de direito, ela é primordial para a nossa vida, para a sadia qualidade de vida, né, doutores? Então, nós precisamos nos preocupar com as questões ambientais. E o nosso país está sofrendo, o nosso estado está sofrendo, né? Então, essa questão ambiental, ela é fundamental e ela precisa ser discutida e estudada. Continuando, a colega Mariana acabou de chegar, seja bem-vinda, tá bom? Olha só. Pessoal, então comentamos que o tópico da aula de hoje é responsabilidades, falamos aí do artigo 14, parágrafo 1º da Política Nacional do Meio Ambiente, que trata da responsabilidade objetiva. E eu não posso deixar de comentar, né, já que eu estou tratando de responsabilidade administrativa, civil e penal, eu não posso esquecer, pois caiu na prova e cai sempre em concurso e no exame da ordem, da tríplice penalização. Abre o artigo 225, por favor, aí, por gentileza. Vai lá na sua Constituição, artigo 225, parágrafo 3º. Artigo 225, parágrafo 3º, que trata da tríplice penalização.
nada mais é do que aquele que gerou um dano ambiental poderá sofrer uma sanção administrativa, uma sanção penal e uma sanção ou ser obrigado a reparar o dano, né? Que é a responsabilidade civil, o que configura a tríplice penalização. Quando foi cobrado, não tem muito tempo no exame da ordem, um acadêmico errou e disse o seguinte: professor, eu não consegui visualizar a responsabilidade civil nessa redação, que é a que eu estou comentando no parágrafo 3º. Olha, sanção administrativa e sanção penal, independentemente da obrigação de reparar o dano. Se eu estou falando de obrigação de reparar o dano, eu estou tratando da responsabilidade civil por dano ambiental, né, doutoras? Não é isso? Então, olha aí, vamos lá. Olha o que diz o artigo 225, parágrafo 3º. Acompanhe. Turma, vamos lá. As condutas, atenção, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. A Constituição, lá no texto constitucional, já diz, né? Pessoas físicas ou jurídicas. As sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. O que configura, doutoras, a tríplice penalização, que é a responsabilidade administrativa, penal e civil. Responsabilidade administrativa, a colega Liliane vai perguntar: professor, dá um exemplo óbvio, né? Vamos lá. Demolição de obras, suspensão de atividades, né? Cancelamento de licença, que é uma sanção restritiva de direitos, aplicação de multas, multas simples, multas diárias, em decorrência da infração administrativa. Responsabilidade penal, pena de detenção e reclusão, tá certo? Inclusive o crime de maus tratos, né, foi aprovado hoje, né? Foi sancionado e, obviamente, vai aumentar a pena para 5 anos, salvo engano, 5 anos de reclusão. E atenção, turma, atenção. Responsabilidade penal, acabei de comentar, pena de detenção e reclusão, beleza? Que são as penas, ou penas privativas de liberdade, né, que acabamos de comentar, a reclusão. Olha só, e a responsabilidade civil, que é a obrigação de reparar os danos, tá bom? Turma, então, já que comentamos aí a tríplice penalização, agora eu começo com responsabilidade administrativa por dano ambiental. Solicito que toda a turma tenha em mãos a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1998. Vamos lá. Pessoal, quando falamos de responsabilidade administrativa, é importante observar o seguinte, turma. Olha só, a administração pública ela é obrigada a fiscalizar, né? E, para tanto, ela precisa... Vamos lá, a colega mandou um mas... Isso, doutora, isso mesmo. Para os maus tratos, isso. Agora, depois eu posso até comentar ao final da aula, não tem problema, não. Infelizmente, essa alteração legal, ela foi um pouco restrita, poderia ser mais abrangente, mas depois eu comento, tá bom? Agora eu entro nesse assunto. Ao final da aula, pode ser? Turma, continuando. Acho que eles denominaram a lei, se salvo engano, sanção, uma coisa assim, não me lembro agora. Isso, né, doutora? Vamos lá. Turma, responsabilidade administrativa. Abre a Lei dos Crimes Ambientais no artigo 70, eu vou comentar o artigo 70 até o artigo 76, bem como o decreto 6.514. Pessoal, atenção. Falando aí que a administração pública ela deve fiscalizar e se pautar nos princípios, né, básicos, no mínimo, da administração pública. Obviamente, legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. Né? Eu comentei aí o artigo 37 caput da Constituição Federal, que é o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, mas vamos lá. Para tanto, estamos falando isso mesmo, doutora, isso mesmo. Uma lástima, né? É a lei sanção, isso mesmo. Mas vamos lá, ao final a gente comenta, tranquilo. Doutora, porque eu, além de falar da Lei dos Crimes Ambientais, que é uma legislação penal especial que eu estou comentando agora, né? Nós vamos tratar da parte geral. Agora eu estou falando da responsabilidade administrativa dentro da lei, do procedimento para apuração das infrações ambientais, que eu vou comentar, tá, Liliane? E depois eu falo da parte especial. A parte especial tem início lá no artigo 29, que inclusive, né, é matar, caçar, perseguir animal silvestre, né, ou em rota migratória, sem a devida autorização ou licença, e a pena está lá na lei, salvo engano, é a detenção do artigo 29, de 6 meses a 1 ano, e multa. Essa multa já é em decorrência do crime. Mas vamos lá, vamos esquecer um pouco, deixa eu ter foco, porque o professor viaja muito, você já sabe. Turma, artigo 70 da Lei dos Crimes Ambientais, seguintes: responsabilidades administrativas por danos ambientais. Tá bom? É o tópico. Vamos dar início agora.
Quando falamos de responsabilidade administrativa, não nos esqueçamos do princípio do limite. Olha o princípio aí de novo, Liliane. Princípio do limite. O Estado tem um dever de limitar as ações dos particulares em face do meio ambiente. Turma, poder de polícia ambiental, tá bom? Lembrando que o artigo 78 do CTN, que é o Código Tributário Nacional, vai nos ensinar o que vem a ser o poder de polícia, mas durante desse período não vejo necessidade de ficar replicando esse dispositivo, né, doutores? No nosso caso, responsabilidade administrativa civil e penal, leia-se poder de polícia ambiental. Doutoras, logo no artigo 70, nós temos aí o conceito do que é infração administrativa. Acompanhem comigo, quem quiser acompanhar por meio da lei. A lei diz o seguinte, salvo engano, considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, proteção, promoção e recuperação do meio ambiente. Pessoal, este é o dispositivo do artigo 70. Olha só, artigo 70, infração administrativa ambiental. O que é essa infração ambiental? Toda ação ou omissão que vai violar as regras de uso, gozo, promoção e proteção do meio ambiente. Memoriza assim, ação ou omissão que viole as regras que protegem o meio ambiente. Tranquilo? Acho que eu sintetizei de uma forma boa. Pessoal, continuando aí, ainda no artigo 70, né, que eu preciso comentar com os senhores, o artigo 70, ele possui o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, tá? Comentando aí o parágrafo 1º, né, e vou comentar o 2º, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. O parágrafo 1º, né, da lei 9.605, em especial do artigo 70, fala das autoridades que são competentes para lavrar o auto de infração, tá bom? E instaurar o processo administrativo, que são os funcionários de órgãos ambientais, vou repetir, são os funcionários de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, beleza? Então, são os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O Sistema Nacional do Meio Ambiente está devidamente organizado dentro do artigo 6º da Lei 6938 de 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, quais são os órgãos que compõem o SISNAMA, pessoal, que o professor está comentando? Quem tem o poder de autuar, de fiscalizar? Secretaria Municipal do Meio Ambiente, eu vou de baixo para cima. Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né? IBAMA e ICMBio, que são órgãos de execução. Então, os órgãos que integram o SISNAMA, eles têm o poder de fiscalizar e instaurar o procedimento para apuração da infração ambiental. Tá bom? Doutoras, e atenção, quando falamos aí da parte inicial da responsabilidade administrativa, quem pode, constatando uma infração ambiental, quem pode dirigir representação a essas autoridades, né? Qualquer pessoa pode, obviamente, para o exercício do seu poder de polícia. E, turma, lá no parágrafo 3º, estou comentando dispositivo legal, tem uma questão interessante, que aquela autoridade que teve conhecimento de infração ambiental, ela é obrigada a promover a apuração, e tem que ser mediante processo administrativo próprio, que eu falo daqui a pouco, sob pena, inclusive, de corresponsabilidade. Então, aquela autoridade que tomou conhecimento e nada fez, tem que instaurar o procedimento sob pena de corresponsabilidade, é o que diz a lei. E ainda no artigo 70, tem um dispositivo bacana que nós precisamos lançar um olhar, que trata do contraditório da ampla defesa, que é, né, doutores e doutoras, o parágrafo 4º. O parágrafo 4º do artigo 70, ele observa que as infrações ambientais, elas são apuradas em processo administrativo próprio, que eu estarei comentando agora, assegurado o direito de ampla defesa e contraditório, tá bom? Turma, já que eu estou comentando muito, né, do dispositivo legal, eu vou dividir com vocês aqui na tela. Por que eu vou dividir? Porque agora eu falo do processo administrativo para apuração da infração ambiental. E, doutoras, para quem quer um concurso, por exemplo, procuradoria, eles cobram muito a questão ambiental. E esses prazos para o processo administrativo, provavelmente eles poderão cair no seu concurso. Então, eu vou mostrar aqui, inclusive, uma forma de memorização que é bacana, é rápida e facilita muito.
Deixa eu dividir a tela com vocês aqui. Deixa eu tentar, né? Vamos ver se a conexão nos auxilia, né? Olha só. Deixa eu dividir aí, né, a tela com as doutoras, em especial o artigo 71 que eu quero dividir. Tá todo mundo vendo bem? Dá um ok aí no chat, por favor, quem estiver visualizando bem. Por favor. Sim, dá para ver bem. Tá dando para ver de uma forma... tá legal, né? Doutoras, olha, o processo administrativo para apuração da infração ambiental, ele tem que observar os seguintes prazos máximos. Para quem vai aprofundar os estudos, vocês vão encontrar parecer dizendo que esses prazos poderão ser dilatados. A própria lei diz que é uma legislação penal especial, prazos máximos. Olha aí, vamos lá. 20 dias para o infrator, inciso 1, 20 dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação. Beleza? A partir do momento que eu fui autuado, que eu fui multado, eu tenho 20 dias para oferecer a minha defesa ambiental. Beleza, doutoras? Inciso 2. 30 dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da sua lavratura, a partir do momento que foi confeccionado. Olha aí, doutoras, a parte final. Apresentada ou não a defesa ou impugnação. Daqui a pouco eu explico. 20 dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior, né, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA, ou a Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, claro, né, de acordo com o tipo de autuação. E 5 dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação. Vamos voltar aqui, que agora eu vou comentar com vocês. Atenção. Olha só, turma. Muita atenção. Pessoal, vocês perceberam que o artigo 71 diz prazos máximos. Vou repetir aqui. O procedimento para apuração da infração ambiental deverá observar os seguintes prazos máximos. Se vocês forem aprofundar, mas, professor, eu encontrei um parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo afirmando que esses prazos poderão sofrer alteração. Eu discordo. Legislação penal especial, prazo específico da lei. Aplica-se o CPC neste caso? Não. Conta-se em dias úteis? Não. Os prazos são prazos próprios para o processo administrativo de apuração da infração ambiental. Ponto. Acompanharam? Professor, eu tenho que memorizar esses prazos? Seria bom. Eu posso mostrar uma forma de memorização. Vamos lá. Quais seriam os prazos? 20 dias para apresentar defesa a partir do momento que eu tomei ciência do auto. 30 dias para o órgão competente julgar, apresentada ou não a defesa. Já explico. 20 dias para recorrer à instância superior do CISAMA. E 5 dias para pagar, se não der certo, obviamente, esse recurso. Então, como memorizar o processo para apuração da infração ambiental do artigo 71 da Lei 9.605? Vamos lá? 20, 30, 25. 20 dias para apresentar a defesa, 30 dias para o órgão julgar, 20 dias para recorrer e, se não der certo, 5 dias para pagar. 20, 30, 25. 20 dias para apresentar a defesa, 30 dias para o órgão julgar, 20 dias para recorrer e, se não der certo, 5 dias para pagar. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse processo. Mas vamos lá. Meninas, falando aí do procedimento para apuração da infração ambiental, eu tenho 20 dias para apresentar a minha defesa ou impugnação, contados, né, a partir da ciência, né? E olha só, a autoridade competente, né, ou a autoridade que, atenção, aplicou essa sanção, ela tem aí 30 dias para julgar esse auto de infração, contados da data da sua lavratura, e olha o interessante, apresentada ou não a infração, apresentada ou não a defesa. Professor, por que isso? Eu não falei lá no início da aula que a administração pública tem que respeitar os princípios, né, no mínimo da legalidade? Por exemplo, a Maísa foi multada por este professor que é o fiscal ambiental municipal. Só que a Maísa, como é uma pessoa que detém uma quantidade exacerbada, né, digamos, de dinheiro, ela não se preocupou. Só que o professor, o servidor, multou a colega sem o devido respaldo legal. Colocou fundamentação equivocada, rasuras no laudo, errou os dados pessoais da colega, endereço, enfim, o auto possui vários vícios. Por isso, o inciso 2 do artigo 71 tem essa previsão.
30 dias para o órgão competente julgar, para a autoridade competente julgar, apresentada ou não a defesa. Mesmo a colega Maísa não apresentando defesa ou impugnação dentro do prazo de 20 dias, o órgão tem que julgar. E se o auto possui nulidades, ele é obrigado a reconhecê-las. Tá bom? Tranquilos? Continuando. Então, o prazo são 20 dias para apresentar defesa, 30 dias para o órgão julgar, 20 dias para recorrer à instância superior do CISNAM, e se não der certo, 5 dias para pagar. Doutoras, para quem está anotando, faça uma observação aí, a súmula 467 do STJ. A súmula 467 trata da prescrição. Então, olha só, turma. Atenção. Prescreve em 5, olha minha mão aqui, 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. A pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental vai prescrever em 5 anos, contados do término do processo administrativo. Tá bom? Agora, eu comento outra prescrição, que eu disse no início da aula também, que o decreto 6.514 regulamentou a lei dos crimes ambientais. Vamos lá no artigo 21 do decreto 6.514. O artigo 21 do decreto 6.514 diz o seguinte: prescreve em 5 anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infração contra o meio ambiente. Atenção, doutoras, muita atenção. E como será feita a contagem desse prazo de prescrição de 5 anos? Contada da data da prática do ato, contados da data da prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que estiver cessado. Turma, lembrando, olha só, doutoras, lembrando que este professor está tratando de prescrição. Só vou fechar uma aba aqui porque já chegou o recado e nós só temos mais 10 minutos. Terminou, clica no mesmo link que a gente continua, tá bom? Só vou parar a aula de hoje quando eu terminar o conteúdo de responsabilidade administrativa. Turma, lembrando que essa prescrição do artigo 21 do decreto 6.514, que trata, né, que prescreve em 5 anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infração, né, contado da prática do ato, ou se for infração permanente ou continuada, do dia que cessar. Pessoal, memorizem uma questão, pode cair do seu concurso. Essa prescrição da pretensão punitiva da administração, ela não vai alcançar, ela não vai deixar de lado a obrigação de reparar o dano ambiental. Portanto, esse prazo prescricional de 5 anos não alcança o dano, ou leia-se, não alcança a obrigação de reparar o dano ambiental. Uma coisa é a pretensão punitiva da administração pública para apurar a infração ambiental. Outra coisa para executar, no caso da súmula 467. Outra coisa é reparar o dano ambiental. Então, não alcança. Beleza? Vai ser obrigado a reparar o dano ambiental mesmo assim, mesmo tendo ultrapassado esse lapso temporal de 5 anos. Beleza, doutoras? Tranquilas? Alguma dúvida? Se não houver dúvidas, passarei para o artigo 72. Então, vamos lá, doutoras. Olha o artigo 72, pessoal. Artigo 72 da Lei dos Crimes Ambientais. O artigo 72, acompanhem lá no seu caput, no início, porque o artigo 72, na parte inicial, ele faz alusão ao artigo 6º, tá? Que agora eu peço para vocês irem até o artigo 6º. Vamos viajar por meio desse dispositivo legal que é a Lei dos Crimes Ambientais. Olha o artigo 72. O artigo 72, doutoras, ele comenta, né, ele traz, né, as infrações administrativas e elas serão punidas com as seguintes sanções, levando-se em consideração o artigo 6º. O que é que diz o artigo 6º? O artigo 6º da lei diz o seguinte: para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará. Ou seja, a lei elencou, a autoridade competente observará os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação, está no inciso 2, a gravidade do impacto do dano ambiental, né, inclusive o perigo que esse dano causou, inclusive para a saúde pública, né,
E atenção, meninas, ao inciso 3º, pois estamos falando de responsabilidade administrativa de multas. Artigo 6º, inciso 3º, diz o seguinte, olha o caput, para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará. Turma, olha o que diz o inciso 3, o poderio econômico do infrator no caso de multa. Sabe por quê, Lohana? Uma multa de R$1.000 para uma big empresa, para uma multinacional, não significa nada. Uma multa de R$5.000 para uma empresa que possui, né, base em todos os estados do país, que tem uma arrecadação milionária, gigantesca, não representa praticamente nada. Portanto, o legislador diz que, para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente deverá observar o poder econômico do infrator no caso de multa. Tá bom? Então, tem que levar esse fato em consideração. Vamos lá para o artigo 72. Doutoras, o artigo 72, ele nos ensina que as sanções aplicáveis, né, em decorrência da infração administrativa serão as seguintes: advertência, multa simples, multa diária. Se eu errar alguma, pode me chamar a atenção. Lá no inciso 4 tem a apreensão dos animais, produtos, subprodutos da fauna e da flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizada. Olha só, turma, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados. Se eu estiver pescando sem a devida licença ambiental e a minha lancha custou R$1 milhão, turmas, se eu estou cometendo uma infração ambiental, pode sim o órgão fiscalizador, leia-se Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né? A Marinha, eu posso sim ser multado e equipamentos e veículos de qualquer natureza utilizados para infração ambiental serão apreendidos. Está no artigo 72, inciso 4º. Maísa, quer manifestar, doutora? Se sim, pode falar, tá? Então, olha só, turma, continuando aqui. Destruição e utilização de produtos, suspensão de venda e fabricação de produto, embargo de obra, demolição da obra, suspensão parcial ou total de atividades. Quando eu falo de apreensão de animais, produtos, subprodutos, eu gostaria que vocês lançassem um olhar no artigo 25, porque o artigo 25 da lei, inclusive, né, que trata dessa apreensão e destruição dos produtos utilizados para infração ambiental. Olha lá o artigo 25, quem puder acompanhar. O artigo 25, em especial, lá no parágrafo 5º, ele diz o seguinte, que todos os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantindo a sua descaracterização por meio da reciclagem, né, doutores? Diz também que os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados, tá? Instituições científicas, culturais ou educacionais, né? Produtos perecíveis ou madeiras poderão ser avaliados e doados para instituições científicas, hospitalares, né? Dentre outras, com fim beneficente, e assim sucessivamente. Então, quando eu falo apreensão de animais, produtos, subprodutos da fauna e da flora, faço alusão também ao artigo 25. Turma, além da multa simples, da advertência, da multa diária, da demolição da obra, nós ainda temos as sanções restritivas de direito, que estão lá no artigo 72, parágrafo 8º. As sanções restritivas de direito, doutores, são cancelamento de licença, acompanhei com o professor, são suspensão, cancelamento de registro ou licença, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão de participação em meios de financiamento de estabelecimentos oficiais de crédito, proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos. Está lá no artigo 72, parágrafo 8º, inciso 5. Proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos. Turma, vamos lá. Já que eu comentei o artigo 72 e o rol do artigo 72, lá eu falei advertência, multa simples, multa diária, suspensão, embargo, demolição de obra. Eu preciso seguir essa ordem do artigo 72? Tem doutrinador que diz que sim, mas eu não preciso. Se a Lohana se deparar com grave dano ambiental, ela pode sim aplicar a multa direta? Pode. Turma, e outra coisa, professor, se aquele infrator cometeu várias infrações, eu vou multar no maior valor? Sim ou não? Ou no menor valor? Turma, artigo 72, parágrafo 1º, né? Quando eu cometo mais de uma infração, eu posso multar, inclusive, de forma cumulativa.
Olha o que diz a legislação, salvo engano, artigo 72. O infrator que cometer de forma simultânea 2 ou mais infrações, eu vou aplicar, né, ser-lhe-ão aplicados, ou poderei aplicar, de forma cumulativa as sanções a elas aplicadas. Turma, não se enganem, as multas por danos ambientais estão elencadas os valores lá no artigo 75 da lei. Para quem quiser lançar uma olhada aí, pode viajar aí, vai lá no artigo 75. Elas têm início com R$50 e vão até 50 milhões de reais. Vou repetir, as multas nos moldes do artigo 75 da Lei 9.605 de 1998, né, que é a Lei dos Crimes Ambientais, legislação penal especial, as multas em decorrência da responsabilidade administrativa, sanção administrativa da lei, elas têm início com R$50 e vão até 50 milhões de reais. Tá bom, doutoras? Então, olha só, nós já comentamos artigo 70, 71, 72, estou comentando. Agora, eu ainda preciso comentar o artigo 73, 74, 75 e 76 da lei, combinado com o decreto 6.514 de 2008. Então, a nossa aula, primeiro momento, vai terminar agora, tá? Clica lá no link para que possamos continuar. A aula continuará. Eu vou terminar o tópico responsabilidades. Basta você clicar no mesmo link. Aguardo as colegas, tá bom?